Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, bem-vindos ao Artes da Aline Crochê. Hoje nós vamos aprender a fazer esse porta-vinhos. Olha que lindo, pode ser um porta-champanhe, porta-garrafa de um modo geral. Olha que lindo esse porta-vinho agora na época de Natal para presentear, para vender no seu ateliê. Olha que lindo. Quem aí tá animado e animada para fazer esse porta-vinho? Então, já peço para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like de vocês. Compartilhem esse vídeo com todo mundo. Então, vamos lá tecer, fazer nosso lindo porta-vinhos ou porta-garrafas. Vamos à lista de material. Nós vamos precisar de fio de malha nas cores branca, vermelha, preta e um pedacinho só da amarelo para fazer o cinto, né? E agulhas compatíveis à espessura do fio. Aqui eu tenho uma número 8, tenho uma número 7 e tenho uma agulha menor só para acabamentos. Essa aqui é 4,5. Para acabamento, você também pode decidir por uma agulha de tapeceiro. Tem gente que prefere. Às vezes eu uso agulha de tapeceiro, às vezes eu uso uma agulha de crochê normal. Vamos precisar também de fita métrica, tá? Tesoura, um marcador de carreira. Eu gosto de marcar o primeiro ponto da carreira para a gente não se esquecer. Para você que está mais acostumado e não precisa mais marcar, já sabe aonde encerra, onde começa, se quiser não precisa usar o marcador. Mas eu gosto porque tem sempre alguém iniciante assistindo o nosso vídeo. Aqui é a alça para o porta-vinho. Pode ser uma alça comum para você depois colocar nas argolas articuladas, ou pode ser uma alça assim já com a argolinha presa nela. Eu vou ensinar como você coloca já esse tipo de alça já presa tecendo a peça. Então, vamos lá para o tutorial. Então, vamos começar com o nosso anel mágico. Eu vou usar essa agulha aqui de número 8 da Prim, tá? Eu não sei a marca do fio, tô usando restinhos de fios que eu tenho aqui no ateliê. Então, esse aqui é fio premium. Vamos começar com o nosso anel mágico. Dou a volta em 3 dedos, cruzo aqui na palma da mão e aqui em cima eu prendo com o meu dedo mindinho. Passo a minha agulha com o gancho para baixo, embaixo do primeiro fio, laço o segundo, trago para frente e já viro a mão junto. Seguro toda essa junção aqui, olha, e troco a mão, posicionando desse jeito. O meu dedo indicador apoia o fio que vem do rolo e com a agulha eu laço o fio e passo por dentro do buraquinho. Pronto, já formamos nosso primeiro nozinho. Aqui a gente ajeita, eu gosto de ajeitar, deixar esse fiozinho para fora, porque agora eu vou trabalhar dentro do anel mágico, já escondendo esse fio. Aqui dentro eu vou fazer 6 pontos baixos, sem contar com esse nó inicial. Laço, trago para frente, fico com 2 laçadas, laço e passo pelas 2. Um ponto baixo. Seguro aqui e dou uma chegadinha para perto do primeiro nó. Eu sempre dou essa ajeitadinha para não ficar embolado. De novo, segundo ponto baixo. Terceiro. Quarto. Quinto e sexto e último ponto baixo. Ajeito. Agora, eu vou pegar esse pedacinho de fio inicial e puxar para fechar o nosso anel mágico. Ajeita a sua peça, aumento aqui essa laçada, olha, e vamos fazer o fechamento invisível, tá? Aqui na nossa primeira correntinha, a gente passa a agulha de trás para frente desse jeito, embaixo das 2 alcinhas dessa correntinha. E levo essa laçada lá para trás. Todo o nosso fechamento é assim, eu trabalho desse jeito para não deixar marca. Vamos posicionar a agulha aqui embaixo, dessa laçada que foi lá para trás, e colocar nossa argolinha da laçada aqui.
Agora, a gente aperta um pouquinho esse ponto, ajeita aqui, ó, pra não ficar frouxo. Ajusta. Coloque esse fiozinho inicial aqui pra já ir escondendo também, conforme você for tecendo. Traz o fio, traz pra frente, dá altura, não deixa ficar muito apertado. Esse buraquinho, ele vai se abrindo conforme a gente vai tecendo, mas é normal. Vamos deixar pra gente puxar esse fio aqui e fechar já no fim, tá bom? Então, vamos lá, laçamos e fizemos nosso primeiro ponto. Quem quiser já pode colocar o marcador aqui, para não se perder. Vamos colocar o marcador, para saber que esse é o primeiro ponto da carreira, e quando chegar aqui, já tá no final. Nós vamos fazer nessa carreira 2 pontos no mesmo lugar. Esse ponto de subida eu nunca faço aumento, nunca coloco 2, deixo só um mesmo. Começo a fazer os aumentos nos próximos pontos. Então, o ponto baixo centrado, vamos achar o nosso ponto. Bem aqui, nós vamos entrar no meio dele. Introduz a agulha, lá atrás também tem que estar saindo no centro do ponto. Laça o fio, traz pra frente, dá altura, sempre dê essa altura, tá, gente? Não se esqueçam que essa laçada aqui tem que ficar na altura dessa que já estava na agulha. Laço e passo. Mais um no mesmo lugar, ponto baixo centrado. E vamos para o segundo ponto, tá aqui, ó, bem no meiozinho, entre as 2 perninhas, nós vamos entrar com a nossa agulha. E lá atrás também sai. Dá altura, laça e fecha seu ponto. Mais uma vez no mesmo lugar. Vamos para o nosso terceiro ponto, aqui, ó, bem aqui no meio. 1 e 2. O outro ponto. Aqui ele tem que sair bem no meio, saiu. Mais um no mesmo lugar. Aqui nós temos o nosso último ponto pra gente preencher. Tá escondidinho, tá vendo? Mas abre sua peça que você vai encontrar. Lembra sempre que tem que ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos de ponto, porque nós fizemos 6 pontos baixos no anel mágico. 6 pontos baixos. E aqui a gente vai pro nosso último ponto de aumento. Pega essa laçadinha aqui, ó, e fecha mais um pouco seu ponto, seu buraquinho, e pronto. Aqui a gente tira, porque nós vamos entrar, você pode tirar também depois. Posiciona a sua agulha sempre após o marcador. Essa é uma dica para você nunca esquecer. É um lado bom de você colocar o marcador para você saber que sempre após ele é que você vai entrar com o fechamento invisível. Posicionei minha agulha aqui, ó, de trás para frente, e levo a minha laçada lá para trás. Agora, eu tiro meu marcador, ajeito a peça e nós vamos entrar aqui, ó, no centro do ponto, bem aqui, vazando lá atrás também no centro do ponto. Esse aqui a gente já pode cortar, porque a gente já arrematou, já escondeu bastante. Para não atrapalhar, a gente corta. Encaixa a laçada, aperta aqui um pouquinho, ajusta seu fio para não ficar frouxo. Laça o fio, traz pra frente, dá altura e laçou, fechou seu primeiro ponto dessa carreira. Vamos colocar o marcador aqui. Nessa carreira, a gente vai fazer um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. Esse eu vou deixar sozinho e já vou vir com o aumento no próximo. Ou seja, 2 pontos no mesmo lugar. E a gente vai assim, intercalando, sempre no ponto baixo centrado, tá? E aqui também um ponto, mas agora o ponto sozinho. No próximo, o ponto duplo, o aumento.
E assim por diante. Quando chegar no finzinho, eu volto com vocês. Muito bem, chegamos aqui no final. Aqui nós temos um aumento, então esse aqui será sozinho. Só que uma dica que eu dou, quando fica uma distância assim, olha, do ponto inicial para o final, uma distância grande de um dedo, ele está muito inclinado para a direita, então isso quer dizer que precisa de mais um ponto aqui, para não ficar muito distante e sua peça não emborcar. Então, nessa situação, a gente vai colocar mais um ponto, mesmo que aqui a regra pedisse só um ponto, tá? Então, a gente tem que observar muito a nossa peça para a gente fazer um trabalho direitinho e continuar reto. Fechamento invisível sempre após o marcador, desse jeitinho, nas duas alcinhas, tá? Aqui, ó, duas alcinhas. Leva essa laçada lá pra trás. Pronto, ajeita a peça, tira seu marcador. E agora nós vamos iniciar a terceira carreira, que na verdade já é a de subida. Vai ser essa parte aqui, ó. Nós vamos fazer, nós fizemos o anel mágico, aumento, um ponto sozinho e um duplo, e agora vamos fazer essa, é a subida. 1, 2, 3 carreiras de base. 1, 2, 3 carreiras de base, e agora a gente começa a subida, então agora não tem mais aumento, vai ser ponto sobre ponto. Sempre que a gente vai subir a parede da peça, não tem mais aumento. Então, encaixo aqui bem no meio, olha, bem no meiozinho do centro do ponto. Encaixo a minha laçada, ajusto esse ponto aqui. Trago o fio pra frente, dou altura e fecho meu primeiro ponto, tá? Aqui é o meu primeiro ponto, vamos botar o marcador. E agora, nós vamos ponto sobre ponto, sem aumento nenhum. Ponto baixo, centrado, sempre. Entra nas duas perninhas, lá atrás tem que vazar também nas duas perninhas. A base você pode escolher fazer ponto baixo comum. Por que eu faço centrado? Pelo peso da garrafa. O ponto baixo centrado deixa a peça mais durinha, sustenta mais o peso, né? Mas você pode escolher perfeitamente ponto baixo comum, tá? Eu gosto de trabalhar o ponto baixo centrado. Então, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, chegamos aqui no final da nossa carreira. Lembrem-se de sempre moldar a peça de vocês. Ela pode estar assim, ó, conforme você vai tecendo, emborcadinha, tá vendo? Mas ela vai ficar virada para baixo, essa parte de dentro vai ficar para dentro da garrafa. Então, você vem aqui e molda. Porque essa carreira que a gente tá fazendo já é de subida, já é a parede do porta-vinho. Então, você molda de forma que essa aqui seja a base e aqui já a subida, tá certo? Ajeita a peça, porque o fio de malha é assim, né, gente? A gente tem que moldar, tem que modelar. Vamos fazer o fechamento sempre após o marcador. Leva essa laçada lá pra trás. E tira o marcador. Agora, eu vou entrar com o fio branco, porque agora a gente vai fazer essa parte aqui. Fio branco, tá? Vou deixar aqui a nossa garrafa pra gente ficar vendo. Encaixo aqui a agulha no centro do ponto. Encaixo a minha laçada. Aperto. Ajusto aqui o fio. Não deixa frouxo. E agora eu vou cortar coisa assim de 3 dedinhos de fio. Já vou aproveitar para cortar esse aqui que eu esqueci, o fio inicial que a gente escondeu no anel mágico. Agora eu vou entrar com o fio branco. Vamos lá com o fio branco. Aqui eu fiz com fio off-white, fica lindo, mas eu não tenho o off-white agora. E vou entrar com o branco mesmo. A gente se vira com o que tem, né, gente? Aproveito para esconder esse fiozinho aqui bem encostadinho, tá vendo? E laço branco e fecho meu primeiro ponto. Não vou colocar o marcador aqui, porque a gente vai saber, a primeira carreira do branco já vai estar destoando. A gente vai saber quando chegar aqui que acabou a carreira. Então, vamos de novo, ponto sobre ponto, ponto baixo centrado. Encaixo minha agulha no centro do ponto, laço o fio branco, dou altura e deixo esses 2 fiozinhos aqui iniciais bem coladinho na peça para já serem escondidos e a gente já evita um arremate, né? Já economiza um arremate mais pra frente.
Vamos aqui ponto sobre ponto. Quando chegar no fim, eu também volto com vocês. Bem, chegamos no final dessa carreira. Já introduzi aqui a minha agulha, ó, de trás para frente, embaixo das duas alcinhas dessa correntinha. Levo minha laçada lá para trás. E vou introduzir minha agulha aqui no centro do ponto. Aliás, dessa vez não é, porque nós vamos fazer o ponto alongado, tá vendo? Ele vem por cima desse ponto, dessa carreira que a gente já teceu. Aqui, ó, a carreira aqui embaixo. Nós vamos entrar aqui no centro do ponto da carreira preta, da última carreira preta. Então, nós vamos entrar aqui embaixo, bem no centro do ponto, na base dessa carreira branca. Trazer o fio que vem do rolo, trazer pra frente, da altura. Encaixa a laçada. E aí, você passa o fio por dentro. Esse é o nosso primeiro ponto alongado. Vamos continuar sempre aqui, 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 sempre na base, no pezinho do ponto da carreira de baixo. Da altura, para não ficar repuxando, tá? Ó, lacei, trouxe pra frente, dei altura. Dei altura e fechei o ponto. Dei altura, lacei e fechei o ponto. Dei altura, lacei e fechei o ponto. Dei altura, lacei e fechei o ponto. E assim a gente vai fazer a carreira inteira nesse ponto alongado. Prontinho, cheguei aqui no final, no meu último ponto alongado, aumentei a laçada, vou fazer o meu fechamento invisível. Levar minha laçada lá pra trás. E agora, nós vamos entrar de novo com o fio, de novo não, né, gente? Vamos entrar com o fio vermelho agora, tá? Ponto baixo centrado normal. Então, eu encaixo aqui, vamos ajeitar nossa peça. Eu encaixo aqui, nesse ponto, no primeiro ponto alongado, minha agulha, ponto baixo centrado, sempre ponto baixo centrado. Ajusto meu fio, aperto aqui. Agora, eu corto. E vou pegar a linha vermelha. Prontinho, tá aqui meu fio vermelho. Laço ele, deixo um pedacinho de 2, 3 dedinhos sobrando. Pronto, trouxe pra frente. Ajusto tudo, aperto aqui pra não ficar nada frouxo. Laço o fio e fecho meu primeiro ponto baixo centrado. Esses 2 fiozinhos iniciais vão ficando aqui para serem escondidos e já arrematar. Vamos no próximo ponto baixo centrado, laço o fio da altura e fecha seu ponto. Próximo ponto baixo centrado, laço o fio da altura e fecha seu ponto. Puxa um pouquinho os fios iniciais, para não ficarem frouxos. Essa laçada, não se esqueçam, eu sempre gosto de falar isso, eu acho que eu ainda não falei, né? Não deixar frouxa assim não, tá? Ela tem que ficar apertadinha pra não ficar feia a peça. Próximo ponto, baixo centrado, traz o fio da altura, deixa esses 2 bem presinhos aqui, laça e fechei meu ponto. E assim a gente vai até o final dessa carreira e depois eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer o mesmo fechamento invisível que eu fiz todo esse tempo. Engato minha agulha aqui, ó, no ponto centrado do primeiro ponto, encaixo a minha laçada, aperto aqui, ajusto o fio, laço, trago pra frente, dou altura e fecho meu primeiro ponto. Nós vamos fazer, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras e depois nós vamos entrar com o fio preto. E aqui eu volto com vocês. Vou fazer essas 7 carreiras vermelhinha e depois eu volto. Chegamos aqui no final, fiz 7 carreiras com branco. Olha, isso quando acontece é bom você só empurrar aqui o fiozinho lá pra dentro e tá tudo certo. É o arremate daquele fio branco, tá? Fizemos 7 carreiras do branco, do vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora a gente vai entrar com o preto para fazer
essas 2 carreiras de preto. Já cortei meu fio, vou levar essa laçada lá pra trás, encaixar aqui no ponto centrado, encaixo a minha laçada, ajusto e entro com o fio preto. Do mesmo jeitinho, já aproveito esses fios aqui, deixo aqui por cima pra já ir escondendo conforme eu for tecendo. Então, nós vamos fazer 2 carreiras dessa daqui, do preto, certo? Sempre ponto baixo centrado. Chegando no final da segunda carreira, eu volto aqui com vocês. Então, aqui, pessoal, já fiz minhas 2 carreiras na cor preta. E agora, a gente vai voltar para a vermelha, tá? Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 carreiras na vermelha. Aqui, eu vou fazer junto com vocês essa parte, como se fosse o suspensório, né? O cinto do Papai Noel. A gente vai fazer esse ponto alongado, mas nós vamos fazer juntas. Quero pedir a vocês, se vocês já estão curtindo, já estão gostando desse vídeo, deixem um like aqui, não deixem de seguir o canal, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar vídeo novo. Então, aqui a gente vai fazer o nosso fechamento invisível. Opa, deixei esse fio para fora, esse fio tem que ficar para dentro. Fechamento invisível. E aí, agora a gente vai entrar com a nova cor. Aliás, voltar com a cor vermelha. Posiciono esse fio preto aqui, pra gente já arrematar ele. Laço, fio e vamos. Aqui nós vamos percorrer. Vamos ver, aqui é a minha emenda. Nós vamos percorrer 1, 2, 3 e fazer o nosso ponto alongado. 1, 2, 3. Como eu faço ponto alongado, eu venho aqui no pezinho da primeira carreira do preto, tiro um pouquinho meu fio, minha agulha, e venho aqui, encaixo no pé, laço o fio, trago pra frente do altura. Aí, eu volto com a minha agulha na minha laçadinha, pego essa laçadinha e fecho o ponto, tá vendo? Não se esqueçam que esse aqui já está trabalhado, então, você não vai entrar aqui não, vai entrar no próximo. Vamos percorrer nosso ponto baixo centrado. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 e outro ponto alongado. 1, 2, 3, 4 e aqui nesse vai ser o ponto alongado. Volto com a minha agulha aqui na minha laçadinha aqui em cima. Encaixo a laçada do ponto alongado, laço o fio e fecho meu ponto alongado. Sigo fazendo mais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E mais um ponto alongado. Não deixa esse aqui frouxo, não. Deixa ele assim bem justinho, quase perdendo, para não ficar frouxinho. Encaixo de novo aqui, encaixo no ponto alongado, laço e fecho meu ponto. Esse aqui ficou frouxo. Vamos voltar para ele. 1, 2, 3, 4. E aqui eu fiz ponto alongado, fiz um ponto alongado também antes de fechar. Volto pra cá e fecho. E terminei. E assim, agora, eu sigo normalmente meus pontos baixos centrados por todas as outras carreiras. Vamos ver quantas. Fiz essa, então, é 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 5 e volto com vocês já já.
Bom, fiz 3 carreiras, agora na quarta a gente já vai entrar com a alça. Então, nós vamos fazer 4 pontos até chegar o ponto que a gente vai começar a tecer a alça. Primeiro ponto, 1, 2, 3, 4. Nesse aqui, a alça vai ficar assim, né? Só que nós vamos tecer desse jeitinho. Vai posicionar dessa forma a tua alça com a tua argola. E aqui você vai entrar na argola e no ponto centrado também. Laço o fio, traz, passa pela argola, laçou e fechou. Entra de novo na argola e vai pro próximo ponto centrado, laço o fio, traz pra frente, laçou e fechou. Desse jeito fica bem reforçado. A gente tá usando 2 pontos na argola e depois ela vai ficar assim. Na próxima carreira, nós vamos entrar de novo aqui na argola e continua tecendo seus pontos. Vou fazer 9 pontos até começar a fazer o outro lado da alça. Cheguei aqui no ponto onde eu vou encaixar a minha próxima argola da alça. Nós vamos virar dessa maneira, entrar na argola e no próximo ponto centrado. Trazer e fechar. De novo na argola e no próximo ponto centrado, laçar o fio, passar pela argola, laçou e fechou. Tá vendo? Ele vai ficar desse jeitinho. E assim eu sigo. Aqui nós vamos agora para nossa última carreira. Lembrando que a distância entre essa argola e essa, eu deixei 8 pontos livres, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Aqui atrás também vamos conferir, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É muito bom fazer essa divisão para poder a alça ficar bem centralizada, tá certo? Então, agora a gente vai subir mais uma carreira, a última carreira, porque depois vem o acabamento. Aqui, onde tá a alça, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar aqui no ponto, mas de forma que a alça também entre na agulha, tá vendo? Para ficar mais reforçado ainda. Vamos entrar aqui, laçar o fio, trazer para frente e fechar. De novo aqui no próximo ponto, nesse aqui, de forma que a alça fique, ó, suspende um pouquinho lá para dentro, abre aqui, ó, para você ver a alça, encaixa dentro da alça, junto com o centrado do ponto, para ficar bem reforçado e com o peso não ter perigo, tá vendo? Aqui, ó. E ela ficou dentro de, na verdade, 4 pontos. Desce ela aqui um pouquinho pra gente continuar tecendo e segue normalmente o fluxo. Vou tecer até o outro lado. Cheguei aqui no outro lado da alça, posiciono ela dessa forma e vamos do mesmo jeito, olha, entrar no ponto centrado, mas de forma que também entre na argola, para deixá-la bem reforçada. Próximo ponto e também com a argola. Tá vendo? Olha aqui que coisa linda que tá ficando o nosso porta-vinho. Agora, a gente posiciona direitinho a nossa alça, olha, ajeita aqui, esse lado, esse lado. Viu? Nem sempre você precisa ter uma argola articulada, ela é mais cara. Quando a gente compra uma alça, assim, já com argola pronta, já embutida, é bem mais barato. E fica bem reforçado, olha que lindo, para ir com uma garrafa dentro, é melhor, às vezes, esse tipo de alça já com a argola embutida. Agora, nós vamos fazer esse ponto aqui, tá? Eu acho que o nome é ponto caranguejo, né? A gente faz uma correntinha e anda para trás. Vamos agora para ele? Vamos posicionar a nossa agulha aqui embaixo, olha, não é mais centrado, não.
Tá vendo essa alcinha que a gente levou? Ela tem duas, essa argolinha aqui, ó, ela tem duas alcinhas, né? Então, a gente vai posicionar embaixo das duas alcinhas. Encaixar a laçada, ajustar e fazer uma correntinha. Aliás, é uma correntinha. Um ponto baixo. Um ponto baixo comum. Às vezes a gente se confunde nos nomes, né, gente? Eu não sei nem se eu já falei errado. Correntinha, ao invés de ponto baixo. Bom, isso acontece. Fizemos nossa correntinha e agora a gente vai entrar aqui, ó, embaixo dessas duas alcinhas dessa cabeça do ponto. Vamos introduzir nossa agulha, laçar o fio, trazer pra frente, laço e fecho o ponto. Volto aqui, volto não, prossigo, voltando, embaixo das duas alcinhas dessa cabeça do ponto, laço o fio, trago pra frente, laço e fecho. Cada alcinha dessa, embaixo das duas alcinhas, nós vamos entrar e fazer isso, tá? A alça do porta-vinho atrapalha às vezes um pouquinho, você põe ela pra baixo. E vai, e segue o baile. Laço o fio aqui, meu fio ficou preso na alça, mas tudo bem. E vamos para o próximo. Ponto sobre ponto, tá? Correntinha por correntinha, nós vamos fazer esse movimento. Introduzir, laçar, trazer pra frente, laçou e fechou. Introduziu, laçou, trouxe pra frente, laçou, fechou. Introduziu, trouxe pra frente, laçou, fechou. Introduziu, trouxe pra frente, laçou, fechou. Introduziu, trouxe pra frente, laçou, fechou. Vamos até o final, nesse ponto lindo, maravilhoso. Acabamento é tudo. Cheguei aqui no meu último ponto, tá vendo? Esse é meu primeiro, esse é meu último ponto. Aumento um pouquinho essa laçada, tiro a agulha e corto meu fio, uns 3 dedinhos de fio. E agora a gente vai arrematar. Tira toda essa laçada aqui. E aí eu encaixo a minha agulha de tapeceiro. Você pode usar uma agulha de crochê também, normal, para ir escondendo. Eu encaixo aqui. E esse movimento que tem que ser feito, ele tem que encontrar aqui para continuar seguindo esse envezado sem ninguém aparecer, né? Então, a gente enfia aqui dentro, encontra um buraquinho para você enfiar e vai lá para dentro. Tá vendo? E pronto. Já terminamos aqui nosso ponto caranguejo como acabamento. E agora a gente vai esconder esse fio aqui. Vou usar agulha mesmo de tapeceiro para esconder aqui por dentro. Aqui é bem à vontade, bem aleatório. Vai escolhendo algumas, vai passando por algumas tramas do crochê e vai passando aqui, ó. Eu vou passando, vou escondendo. Em algum pontinho desse eu venho, dou um nozinho. Ó, passo aqui agora por dentro de novo para dar um nó. Dei o nó, pode vir com uma colinha se você quiser. Eu uso a colinha essa aqui, ó, Pega Mil, tá? Dá um pinguinho só de cola aqui dentro para ficar mais reforçado e dá umas batidinhas e corta. E tá pronta a sua peça, modela ela. Ah, precisamos fazer o cintinho vermelho. Vamos pegar um pedacinho de fio vermelho agora pra gente fazer o cinto. Então, eu venho aqui com um fiozinho, ele mede mais ou menos 35 centímetros e vou passar aqui no meio, tá? 1, 2, 3, 4. Vou passar no meio desses dois. Você pode vir com uma agulha mais fina ou a agulha de tapeceiro. Daí, eu vou usar uma agulha de tapeceiro para colocar lá pra dentro o fio. Venho aqui e encaixo ali dentro. E vou deixar para sair aqui em cima. Vou deixar saindo aqui em cima. Na carreira de cima do preto. E vou entrar aqui, ó. Tá?
Aqui, após esse ponto, eu entro pra ficar um pouquinho maior o cinto, o desenho do cinto. Isso é bem a critério, sabe, gente? Agora, eu vou entrar aqui embaixo. Opa, a câmera balançou. E vou encontrar de novo esse fio aqui. É de forma que faça o desenho do cinto, esse quadradinho, esse retângulo, né? Vou sair aqui. Opa, fugiu. E aqui eu vou entrar para encontrar com esse fio. Esse aqui eu vou encaixar na minha agulha de tapeceiro para terminar e fazer o último desenho do cinto. Tá? Puxa aqui. E lá dentro você dá um nó. Olha que lindinho, que toque especial, né? Lá dentro você dá os nozinhos nos fios e arremata, tá bom? Vamos ver quanto ficou, a medida que ficou a nossa peça. Aqui a base ficou com mais ou menos 10 centímetros. Cabe direitinho uma garrafa de vinho. Se você quiser fazer a base maior, é só fazer mais uma carreira aqui na base, tá? E a nossa altura ficou com mais ou menos 21, 21,5, certo? Essa alça, ela mede... Opa, estragando a decoração aqui. Essa alça mede, sem contar com a argola, deixa eu ver aqui. Ela mede 35 centímetros.